Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto para falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, porque a gente está tendo aí as decisões das oitavas de final. No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, no dia 5 de agosto, a famosa noite de quarta-feira, não tem todos os jogos jogados ainda das oitavas, né? A gente ainda tem duas partidas que vão ser realizadas amanhã, entre Corinthians e Inter, Vitória e Atlético Paranaense. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, é o famoso hoje, né? Porque esse vídeo vai ser na manhã da quinta-feira. Porém, vários outros jogos já foram resolvidos. E eu vou falar especificamente hoje de três deles: Remo e Santos, Fluminense e Vasco e também um pouco de Cruzeiro e Chapecoense. As outras duas partidas, entre Grêmio e Mirassol, ou melhor, três partidas, né? Entre Grêmio e Mirassol, Juventude, Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, eu não vou entrar muito no mérito porque eu optei por ver os outros três jogos, perfeito? Mas só passando por eles primeiro, o Grêmio se classificou depois de empatar na ida em 1 a 1 com o Mirassol e vencer de 1 a 0 a volta. O Atlético Mineiro também se classificou depois de empatar em 0 a 0 com o Juventude na ida e vencer de 1 a 0 na volta, com um gol que, por sinal, foi basicamente no último lance do jogo. E o Palmeiras também se classificou depois de ter tido um resultado muito favorável na ida, 3 a 0 em cima do Fortaleza. E aí na volta o Fortaleza consegue fazer uma partida boa até, ganhou ali de 3 a 2, mas muito longe do que era necessário, uma escalada muito difícil. Então esses foram os jogos aí que completaram também essa rodada. Dito isso, vamos para os outros três que eu vou fazer uma análise mais aprofundada, começando, né, assim, cronologicamente com Remo e Santos. É importante citar aqui um pouco de contexto desse jogo do Remo e do Santos, né? Porque o jogo de ida, que foi 0 a 0 lá na Vila Belmiro, foi bem ruim, cara. Foi um jogo muito fraco, de muito pouca criatividade, muito pouca lucidez e bem brigado, né? O Remo é um time que tá na Série A do Campeonato Brasileiro, é bem verdade, mas é um daqueles que tá competindo lá na parte de baixo da tabela, né? O Remo atualmente está em 19º, não tão distante do Santos, está em 15º. E tem uma realidade de elenco muito mais Série B do que de Série A. Esperava-se mais, né? Esperava-se mais desse Santos contra o Remo. Acabou que não foi isso que a gente viu. Foi um time muito engessado, um time que me parece um pouco mal treinado, porque o Santos tem peças interessantes, né? Você tem jogadores bons nesse time do Santos. Você tem o goleiro Brazão, que é um goleiro competente, né? Você tem o Bom Tempo, que é um bom jogador, você tem obviamente o Neymar, você tem o Gabigol e o Rony, que são jogadores que hoje em dia têm uma limitação, mas eles conseguem entregar alguma coisa ali, né? E dentre outros caras. Só que o time joga mal, cara. Joga muito mal. Os jogos do Santos são ruins de ver. A verdade é essa. E o jogo de ida tinha sido muito disputado. Acabou em 0 a 0 e a volta, por ser lá no Mangueirão, lá no Pará, assim, na minha cabeça, era bem 50-50, tá? Era um jogo muito em aberto, mesmo que o Santos, obviamente, tenha mais camisa, enfim, tenha melhor elenco. Por estar jogando fora de casa, eu imaginava um clima de pressão e uma dificuldade muito grande para o Santos conseguir dominar o jogo, tentar ter a bola e jogar futebol. E foi mais ou menos isso que a gente viu. No jogo da volta, o Remo começa o jogo jogando a Vera, cara. O Remo veio para tentar e começou já assim a todo vapor, né? O Santos tinha suas oportunidades, só que o Remo conseguiu criar mais oportunidades do que o Santos no início do jogo e poderia ter aberto o placar, assim, com um pouquinho mais de qualidade do Aleph Manga, dava para ter aberto o placar no início da partida. E o Santos ele estava tentando encontrar os espaços, estava conseguindo ter um pouco da bola, enfim, o jogo estava muito aberto, mas estava legal de ver. Até que ali aos 30 do primeiro tempo, tudo mudou. Porque teve um lance que resultou em expulsão, que eu não vou entrar tanto no mérito assim, mas vou comentar, que foi um lance que o Santos conseguiu um contra-ataque, e aí numa disputa de bola, né, o zagueiro do Remo, ele acaba se engalfinhando com o atacante santista e derruba o atacante, que né, o zagueiro Marlon do Remo. E aí o Daronco, que estava bem longe, bem distante, ele chega perto e dá o cartão amarelo. Porque era uma situação óbvia de parar a jogada. O zagueiro do Remo perde a jogada no corpo e tem que parar o cara. O problema é o seguinte: era uma situação em que o jogador do Santos estava entrando quase, não é bem entrando na área, mas ele estaria em direção ali, atacando a área do Remo. E tinha aquela história dos 4Ds, né? Você tem a distância, a direção, o domínio da bola e se tem defensores para cobrir a jogada. Nesses 4Ds, né, a distância, né, o quão perto do gol foi a falta, foi relativamente próximo, ok. A direção,
dá pra dizer que o atacante do Santos iria em direção ao gol. Ele não tava carregando a bola nem pra linha lateral, nem pra linha de fundo. Ele ia de fato em direção ao gol. Domínio, ele tinha a bola. Ainda tava um pouco sob disputa, mas ele tinha já uma situação de que teria domínio da bola. É bem verdade. E o grande, porém, a grande polêmica desse lance é a questão dos defensores. Porque tinha sim, relativamente próximo, fechando a área, um outro zagueiro do Remo, que estava acompanhando o atacante do Santos, mas que poderia dar combate. Fica sempre aquela dúvida: era possível que esse defensor chegasse a tempo? Talvez sim, mas talvez não. O Daronco deu cartão amarelo. E eu acho um pouco complicada a entrada do VAR no lance, porque mesmo que ele estivesse longe, ele tinha a visão completamente limpa do que estava acontecendo. Ele viu e interpretou do jeito que achou melhor. Eu não acho que o VAR poderia ter trazido nenhum fator novo para análise do Daronco no lance, sabe? Porque uma coisa é quando o juiz não vê algo, isso acontece. Volta e meia você não tem a visão total, a visão tá encoberta e tudo mais. Mas nessa situação, ele teve toda a visão para interpretar do jeito que achasse melhor. Então, nesses casos, eu não sei se o VAR deveria entrar. Porque eu gostaria de saber o que o VAR falou pro Daronco. Qual foi o fator novo? O Daronco não viu? Que o jogador estava indo em direção ao gol, que ele estava com a bola no pé, ou que tinha um zagueiro chegando, tudo isso ele viu. Então, eu fico meio assim com o fato do VAR ter chamado o Daronco e aí ele ter dado cartão vermelho. Não propriamente do cartão em si. Se o Daronco tivesse interpretado que era uma chance óbvia e clara de gol e dado cartão vermelho, eu acharia justo. Eu não gosto desse tipo de intervenção do VAR, porque você começa a ter o VAR apitando o jogo. O VAR ele tá lá para trazer fatos, né? Tipo, lances que não tem uma opinião, é o que é. Aconteceu e ele só informa. E também para trazer fatos novos, através de imagens que o árbitro não tem acesso, porque ele só tem o olho dele olhando ali ao vivo. Então, enfim, acho uma situação complicada. Dito isso, o cartão foi dado. E aí, cara, o Remo com um a menos, a partir dos 30 do primeiro tempo, mesmo em casa, aí, meu amigo, o jogo muda demais e toda uma análise futebolística fica, né, de certa forma, incompleta. Não tem mais muito o que dizer. O Remo tentou, cara. O Remo batalhou com um a menos, tentou segurar e aí levar para os pênaltis, porque era um cenário que estava 0 a 0. Só que acabou que não conseguiu durante o tempo todo. Acaba que sai o gol do Rony na metade do segundo tempo. O Remo segura bastante até, foi bem guerreiro, bem aguerrido, mas basicamente só se defendeu a partir de então. Né? Isso porque fez um primeiro tempo muito bom, mas com a menos não tem condição. E aí, numa jogada em que o Neymar, né, que entra no jogo, ele consegue lutar pela bola, ele ganha no corpo do marcador, carrega na ponta esquerda, porque ele entrou de ponta esquerda, e consegue um passe no tempo corretíssimo pro Rony só chegar chapando para dentro do gol. Então isso aí definiu a partida. E assim, vale a pena dizer que o Remo, ainda assim, conseguiu uma pressão final, cara, ali já depois do gol, porque o gol foi mais ou menos aos 30 do segundo tempo, então tinha uns 15, 20 minutos por jogar. Com um a menos, o Remo conseguiu pressionar o Santos, cara. E tudo bem, tem toda a parte que o Remo tentou, o Remo foi guerreiro e valeu, e tem um elenco pior, e não tem jeito. Chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, eu já acho que foi além da expectativa que seria esperado no início do ano. Porém, cara, o Santos, ele não pode se submeter a tomar uma pressão do Remo, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que quando tem um jogador a mais em campo, cara. Assim, teve falta que pegou na trave. Teve uma cobrança de falta do Remo que pegou na trave. Com o Santos com um a mais ganhando o jogo. É inconcebível que você recue e fique tão desorganizado a ponto de tomar pressão do Remo com um jogador a menos. Então, assim, isso tem que ficar de alerta. Porque, considerando os times que estão passando na Copa do Brasil, né? E, enfim, quem ainda pode passar, você vai ter Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, provavelmente um Atlético Paranaense, o Inter ou Corinthians, todos times muito melhores do que o Remo. E esse tipo de performance que o Santos teve não vai ser suficiente. No jogo da ida e no jogo da volta. Foram duas performances de merda. Isso não vai ser suficiente. Se o Santos não melhorar e fizer algo diferente, jogar melhor, será eliminado nas quartas de final, independentemente do confronto. Porque todos eles vão ser um nível acima do que o Santos pode apresentar hoje. É um mal do Santos no momento, ele precisa de mais jogador e precisa ser mais bem treinado. Não sei nem se vai ficar na Série A, né? Então, assim, são dois problemas muito graves. Ficar na Série A, você vai jogar contra adversários também sempre melhores do que o Remo,
basicamente, porque só a Chape é pior, e o Santos já tem duas partidas feitas contra essa Chape. Então, assim, é um cenário complicado. O Santos tem muito, muito a melhorar para tentar ou algo maior na Copa do Brasil, que nem que seja só ir mais longe para ganhar mais dinheiro, e sobreviver no Brasileirão. E pro Remo foi o que deu para fazer. E devido às circunstâncias, era virtualmente impossível um resultado diferente do que de fato rolou, né? Bom, o segundo jogo que a gente vai falar aqui foi Cruzeiro e Chapecoense. Talvez o jogo com menos coisas a falar, porque o Cruzeiro foi bem mais dominante, né, nessa partida, o que já era esperado. Como eu já estava falando, né, a Chape é um time muito fraco, muito, muito frágil. Já caiu, né, no Campeonato Brasileiro, basicamente, tem 10 pontos em 20 rodadas. Tem um elenco de Série B e contra um Cruzeiro que pode não estar fazendo um ano fantástico, mas que tem um elenco poderosíssimo. Era muito pequena a chance de um resultado positivo no Mineirão. Pra mim, o resultado de 0-0 na Arena Condá no jogo de ida já foi surpreendente, mas eu achava muito complicado qualquer coisa diferente de uma derrota acontecesse para a Chape nessa partida contra o Cruzeiro. E ainda mais, assim, devido às circunstâncias também dessa partida, assim como eu falei no jogo do Santos e do Remo, né? Porque o Cruzeiro, ele começa pra cima, né? Ele começa oprimindo a Chapecoense. A Chape faz o que pode, tenta se defender, e o Cruzeiro com a bola no pé vai trabalhando e tentando o jogo inteiro. E a Chape não consegue virtualmente fazer nada, né? Ela jogou o jogo inteiro sem dar um chute pro gol. Tive 2 finalizações e nenhuma no gol. Era controle total do Cruzeiro, que no fim teve 27 finalizações, cara. 27 finalizações contra 2 da Chape. E aí, ali já no final do primeiro tempo, o Cruzeiro consegue furar o bloqueio da Chapecoense, que só se defendia. Faz um gol, o Matheus Henrique, o Mateuzinho, né? Faz um gol de cabeça num lance que ele até quebrou o nariz, porque ele chega dando aquela cabeçada só pra empurrar a bola pro fundo do gol, sabe? O cara só vem, tuque, só toca na bola. Só que o zagueiro da Chape tentou cortar. E aí na hora que ele dá um chute pro alto, acaba pegando bem no meio da cara do Matheus Henrique, na hora que ele dá a cabeçada e quebra o nariz do cara, mano. Ele quebrou o nariz fazendo o gol pelo Cruzeiro. E na hora ele sai comemorando naquela adrenalina e, cara, o nariz dele na mesma hora começa a sangrar muito, né? Porque quebrou. Só que ele nem percebeu, assim, ele tava tão doidão pelo gol, adrenalina e tal, não sei o que lá. E ele imediatamente já é atendido, isso foi bem no finalzinho do primeiro tempo, e aí ele completa ali os minutinhos e sai no intervalo, por óbvio, porque ele quebrou o nariz. Enfim, mas se sacrificou, deu sangue literalmente pelo Cruzeiro. E aí, logo na sequência, né, alguns minutos depois, antes do fim do primeiro tempo ainda, a Chape tem um jogador expulso, né, num lance que, assim, pô, o jogador, ele tem que se preservar, sabe? Pô, tem que se preservar. Não tem condição. Seu time perdendo de 1-0, pô, seu time já é pior e tal. E aí você vai dividir uma bola e deixa a sola do pé subir. Depois vocês veem o lance aí, um negócio bizarro, cara. Ele deixou o pé escorregar pra cima assim. Cara, ele dá uma solada quase no joelho do adversário, assim, entre a canela e o joelho. Um negócio bizarro, tá ligado? Bizarro, não tem o que fazer. Acaba sendo expulso e pra mim não tem discussão. É de uma burrice. Eu não acho nem que ele teve a intenção de acertar, de pô, sei lá, de fazer uma falta dura. Só acho que ele tava meio perdido assim no jogo, tomou o gol e tal, sentiu um pouco, e aí perdeu a cabeça, não se atentou. E pô, não dá pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Teve um jogo aí, outro dia, que foi, eu acho que foi no Remo, foi no próprio Remo e Santos, né? Que o jogador vem e dá uma bica no meio da barriga do Gabigol também, leva cartão amarelo. Eu acho que por ter um a menos, o Daronco não quis expulsar e o VAR nem chamou. Mas assim, não dá pra ser ruim e burro. Você tem que optar se você é ruim ou se você é burro. Se você é os dois, não tem a menor condição. Enfim. E aí esse cidadão pôs tudo a perder no jogo da Chape, que já estava muito difícil, e aí ficou literalmente impossível. E aí no segundo gol ainda teve um pênalti convertido pelo Caio Jorge e o Cruzeiro faz 2-0, mata e se classifica para a próxima fase. Uma classificação que era basicamente obrigatória, muito pelo adversário, né? E aí nós vamos pro terceiro jogo de hoje, que é Fluminense e Vasco. De fato, o jogo foi o mais legal desses três. Teve muita emoção, muito diferente do jogo da ida, né? Que foi um 0-0 bizonho, assim, um jogo tenebroso. O jogo da ida foi ruim, muito ruim. Parecia que os dois times não queriam jogar e deixar pra decidir semana que vem, sabe? E foi basicamente isso que aconteceu. E nesse jogo, estavam mais afim. Estavam mais afim de jogar, estavam mais afim de tentar, de se expor e de fazer acontecer. O jogo, no fundo, foi bem aberto, né? O Fluminense, ele sempre tem um pouco mais de controle das ações do jogo. É característico desse time, assim, a ideia do Zubeldia e tudo mais.
Só que já vem de várias partidas um domínio que não se transforma em nada, né? É um Fluminense meio apático, que tem a bola e não sabe muito bem o que fazer com a bola, e não consegue ser agressivo, e não consegue ferir os adversários. E hoje contra o Vasco foi basicamente a mesma coisa, né? O primeiro tempo, praticamente inteiro, o Fluminense ele tinha muito mais domínio, ele tinha muito mais ideias do que fazer com a bola no pé. O Vasco dava a chance pro Fluminense jogar e falava, bom, beleza, a gente vai esperar vocês tomarem as decisões e vamos contra-atacar quando for melhor para o Vasco. E como o Fluminense ele é um time que não consegue fazer muita coisa, né? Acaba que fica muito à mercê assim o jogo para o Vasco. Porque no primeiro tempo você via um time com a bola, sem criar nada, e aí na primeira chance que o Vasco teve, ele foi lá e fez o gol. Tipo assim, basicamente foi isso. E assim, golaço, né? Golaço do Brenner, do Vasco. Ele acerta uma finalização muito bonita de fora da área, é bem verdade. Difícil ter ali alguma coisa que você pudesse fazer. Só que isso é sintomático do Fluminense. Você ter a bola, construir jogo, não ter nenhuma chance de fato, e aí seu adversário vai lá e toma, te pune. E aí você tá fudido. Isso é um resumo do Fluminense das últimas partidas. E aí o primeiro tempo acaba perdendo de 1-0, aquela pressão gigante por parte da torcida, tava esperando algo melhor, tava esperando algo a mais e já vem achando que as coisas não tão legal há muito tempo. O time volta pro segundo tempo sendo vaiado, já quando toca na bola, e no início do segundo tempo tem o segundo gol do Vasco, que de novo, o Fluminense estava com a bola, estava tentando, estava buscando ali furar o bloqueio do Vasco, perde a bola ali na intermediária, e o Vasco rapidamente monta um contra-ataque, consegue jogar a bola lá na ponta direita pro Andrés Gomes, e aí ele cruza na área pro Bremer, que bate o Ignacio assim com uma facilidade que é impressionante dentro da área, dentro da pequena área, só arrasta pro gol, né? Só coloca no canto do Fábio, que não consegue fazer nada. E com isso, na minha cabeça, o jogo tinha acabado, tá? Naquele momento do 2-0 pro Vasco, pra mim, tinha dado como encerrado o jogo. Pô, o Fluminense não ia ter força, não ia ter de onde tirar. Porque isso foi ali aos 10 do segundo tempo, mas não parecia que o Fluminense teria muito como reagir. E de forma impressionante, o Fluminense até tentou. Né? Começou a ter mais a bola, começou a pôr mais o jogo pra frente. E aí tem que ser dito também, o Zubeldia, cara, eu não entendo a ideia dele de formação no campo. Ele começa o jogo sem o Hulk, sem o Cano, sem o Ganso. Jogadores que podem fazer diferença com uma qualidade técnica, né? E aí no intervalo, perdendo de 1-0, ele tira o Savarino e põe o Nonato. Ele põe outro volante. Eu não consigo entender. Ele tinha no banco o Hulk, ele tinha no banco o Ganso, ele tinha no banco o Soteldo, ele tinha no banco, porra, um monte de atacante e ele decide pôr um outro volante. É complicado, sabe? É complicado. E aí, logo depois ele tomar o segundo gol, e aí virtualmente tudo a perder, o John Kennedy se machuca, e aí ele põe todo mundo. Aí ele tirou o John Kennedy, porque se machucou, tirou o Canóbio, que nada fez, porque o Canóbio é um cara muito. Ele entrega muito no sentido físico, no sentido de marcação, mas ele é muito ruim, muito ruim. E tirou o Lute Acosta, que vem numa sequência tenebrosa de partidas também. E colocou aí o Ganso, o Cano e o Hulk. Pelo menos um deles podia ter começado, né? Pra tentar impor um pouco mais de pressão, com mais experiência. Né? Um jogo pesado, às vezes é importante. E aí o time melhora muito com a entrada desses três, começa a pressionar o Vasco enlouquecidamente, enlouquecidamente. E aí aos 31 minutos tem um gol bem bonito do Martinelli, que ele consegue desviar a bola ali dentro da área. E aí nesse momento, aos 30 do segundo tempo, tava 2-1. E cara, o Fluminense começou uma pressão inacreditável. A pressão já tava acontecendo. Só que aí pelos próximos 5 minutos é uma doideira, é uma doideira. O Vasco teve um apagão mental e só dava Fluminense. Sabe aquele momento que fica 5 minutos com a bola dentro da área? Foi basicamente isso. Foram 5 minutos da bola dentro da área do Vasco. Incrivelmente não saiu o gol de empate do Flu. E depois de ali uns 5, 6 minutos, caiu um pouco aquele ímpeto bizarro que o time sempre tem, né? Porque a torcida apoia e tudo mais. E aí parece que o Fluminense deu uma murchada. O Vasco conseguiu controlar melhor a bola. E aí, com isso, teve um pouco mais de lucidez, digamos assim, para ficar com a bola no pé, para conseguir trabalhar um pouco mais, gastar o tempo e matar o jogo com um gol, que foi ali no último lance, aos 54, né, que o Thiago Mendes segura a bola, consegue abrir bem a jogada, no final das contas chega pro Puma só fazer o gol, porque o Flu também tava todo mundo atacando, né, não tinha mais defesa, até porque se não fizesse o gol, assim, tomar o terceiro não mudava nada. Então, tava tentando empatar o jogo para ir pros pênaltis e acabou sendo morto com o terceiro gol do Vascão.
E tem que ser dito que esse Thiago Mendes é bola, viu? Esse cara joga bem. Ele é um pouco 880, tem partidas que ele, pô, vai muito mal, parece estar desligado. Mas quando ele tá bem no jogo, ele é um ponto de lucidez muito raro nesse time do Vasco. Tiveram várias vezes na partida que um jogador comum do Vasco pegaria a bola, sairia correndo e não gastaria o tempo. Ele tomaria a decisão mais burra possível, né, naquele instante. Você vê, volta e meia, o Puma cruza a bola na área sem pensar. O Adson é de uma falta de inteligência tremenda. Toda a bola ele tenta driblar, faz ter uma sempre decisão equivocada, né? O David é a mesma coisa, um atacante que sempre erra a tomada de decisão. Um negócio incrível. E o Thiago Mendes, ele pega a bola, em vez de acelerar uma jogada que talvez não dê certo, ele não precisa, ele tá ganhando. Ele pega, gira, toca a bola para o lado, segura a bola, gasta tempo, esfria um pouco o jogo. Jogador inteligente, que é raro em alguns times, inclusive no Vasco, faz toda a diferença. Nesse jogo fez a diferença. Fez a diferença. O Brenner, né, foi o homem do jogo, ele fez 2 gols. Só que, cara, quem melhor jogou de fato foi o Thiago Mendes. Ele deu ali toda a retórica do jogo, foi toda dele. Ele controlou o meio de campo e foi a partir dos pés dele que o Vasco teve tranquilidade para conseguir jogar o seu melhor futebol. E o Fluminense, cara, foi eliminado de novo pelo Vasco. O Fluminense ano passado foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco também. Se eu não me engano, foi na semifinal. E assim, tá difícil a situação, tá? Tá difícil a situação do Fluminense. Empatou com o Vasco o jogo de ida, perdeu pro Vasco o jogo de volta. No Campeonato Brasileiro, vem de 4 empates seguidos e, antes disso, uma derrota. É uma sequência duríssima. E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que o Zubeldia já não seja mais técnico do Fluminense, tá? Eu acho que ele está na berlinda, já não tava legal e tá piorando. Não sei até quando vão segurar o Zubeldia no cargo, mas é possível que a qualquer momento o Fluminense tenha um novo técnico. E para ser sincero, não é de todo errado. O Fluminense está jogando muito mal. Tem elenco limitado? Até tem, mas tem muitos jogadores muito bons para fazer melhor, né? Esse time do Fluminense tem, assim, jogadores que eu considero muito bons, né? O Fábio, o Hércules, o Martinelli, o Lúcio Acosta, o Hulk, né? O Savarino, eu considero muito bom também. Esses são jogadores que eu acho muito bons. Jogadores, porra, acima da média, bem acima da média. E tem vários jogadores bons, assim, ok pra bons, né? O Guga é um lateral razoável, né? Você tem aí o Arana, é um lateral hoje ok, né? Você tem o Ganso, que tá muito mal fisicamente, mas ele tem muita técnica. Você tem o Canóbio, que te entrega muito fisicamente, beleza, ele é meio ruim, mas ele te entrega fisicamente. Um John Kennedy, 880, um Cano que consegue ajudar. Então você tem um time ali que tem muitos jogadores ok, bons ok, e alguns jogadores muito bons. Porra, era pra fazer mais. Não pode jogar assim, sabe? Pô, tá muito abaixo, muito abaixo. O Fluminense empatou com o Bahia, o Fluminense empatou com o Grêmio, o Fluminense empatou com o Bragantino, isso dentro de fora de casa. O Fluminense empata com o Cruzeiro, o Fluminense perde do Mirassol, o Fluminense empata com o Vasco, perde do Vasco. O cara vai ganhar de quem, cara? Não vai ganhar de ninguém. E aí daqui a pouco vai pegar Palmeiras, a sequência do Fluminense também é foda. Pega Botafogo fora de casa, depois pega o Palmeiras no Maracanã, né? E aí só aí vai jogar contra um Remo, que seria um time mais frágil. Cara, até lá o Fluminense já pode estar sei lá onde na tabela do Brasileirão. Enfim, é complicada a situação. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Dito isso, Copa do Brasil é muito complicado, cara. É muito complicado. É raríssimo o jogo que já tá decidido e tudo tá em paz. Sempre tem alguma história. É um cartão vermelho, é gol no último lance, é rivalidade, a flor da pele, loucura, pressão. É sempre na raça, né? Copa normalmente é sempre assim, igual a Libertadores. Não tem jogo fácil, muito raro acontecer e dessa vez também não teve. As circunstâncias elas vão definindo quem vai seguindo em frente para as fases finais da Copa do Brasil. Então é isso, a análise está feita, espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltamos essa semana ainda com mais vídeos. Deixem um like, espalhem o canal para todo mundo, um forte abraço e até a próxima.